O vice-presidente Geraldo Alckmin vai para o México nesta semana para ampliar relações comerciais após o tarifaço dos Estados Unidos. O Igor Damasceno está de volta aqui no Jornal da Manhã, tem mais detalhes para a gente a respeito dessa viagem do vice-presidente. Igor, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Oi, Roberto, mais uma vez bom dia para você, também para a Soraya, bom dia também para todos que nos acompanham aqui no nosso Jornal da Manhã. Olha, ainda na esteira de medidas contra o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento da Indústria, Geraldo Alckmin, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, embarcam amanhã para o México. E eles não vão sozinhos, eles vão acompanhados de um grupo de empresários que pretende expandir os compradores lá entre os mexicanos. A agenda começa na terça-feira e vai finalizar na quarta-feira. E é uma agenda considerada estratégica pelo governo federal por dois motivos. Primeiro, porque assim como o Brasil, o México também tem passado maus bocados com as tarifas do presidente norte-americano Donald Trump. E assim como o Brasil, o México também quer expandir os seus parceiros comerciais. O segundo motivo é que os mexicanos são alguns dos nossos maiores compradores de carne. Então, Geraldo Alckmin, ele quer ampliar essa parceria comercial, principalmente com a venda de carnes. Só que o Brasil quer expandir um pouco mais. Setores como saúde e agroindústria também devem oferecer os seus serviços e os seus produtos para os mexicanos. E por isso esse grupo de empresários também estará presente nessas reuniões, nesses encontros com a presidente do México, Cláudia Sheinbaum. A Sheinbaum, assim como o governo brasileiro, é mais voltado para a ala da direita, ela tem uma certa proximidade com o presidente Lula, então as negociações com o México tendem a ser um tanto facilitadas por conta dessa convergência de ideologia. Então, expandir o comércio de carne, criar um comércio maior de agroindústria e saúde são os grandes objetivos de Geraldo Alckmin e de Simone Tebet nesses 2 dias de encontro com a presidente do México e também empresários mexicanos. Agora, essa é uma alternativa às medidas de Donald Trump, mas Alckmin continua dizendo que não mede esforços para continuar tentando negociar com os Estados Unidos, pelo menos a redução das tarifas impostas desde o mês passado. E ele disse ainda que a grande expectativa do governo brasileiro é, se não dá para reduzir as alíquotas de 50%, então que mais produtos sejam isentos. Mas, enquanto isso, a melhor alternativa, segundo o governo federal, é realmente o multilateralismo, expandir o comércio. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Igor Damasceno, com informações em Brasília. E assunto para os nossos comentaristas também. Cristiano Beraldo e Roberto Mota estão com a gente nesta manhã e participam aqui do Jornal da Manhã, trazendo os comentários a respeito desses temas mais relevantes. Vou começar contigo agora, Beraldo. Como é que você vê essa viagem do vice-presidente ao México? Lembrando que o México é um dos países que conseguiram, de algum modo, empurrar um pouco as tarifas americanas por mais algum período, até para tentar negociar nesse período. E, como destacou o Igor, está no mesmo espectro político do governo Lula, mais à esquerda, mas ainda assim conseguiu espaço para conversar com o Trump, né? Olha, Nonato, a gente vê 2 assuntos que são distintos e que acabam sendo misturados para atender uma conveniência do atual governo. Existe uma questão de relação comercial com os Estados Unidos. Então, Brasil e Estados Unidos precisam se entender a partir de negociações, da atuação da diplomacia, para encontrar um caminho para seguirem como países, que não tem nada a ver com esse trabalho que o governo Lula tem feito de ser o porta-voz, ser o garoto propaganda daquela empresa que eles escolheram para dominar o setor de carnes no Brasil. O pecuarista brasileiro está com a corda no pescoço porque o atual governo fez todo um trabalho, desde o primeiro mandato, de colocar uma única empresa brasileira controlando todo o mercado de carne do país. E agora fica aí rodando o mundo. Já esteve na China, já esteve no Japão, agora vai ao México, mobiliza essa estrutura do governo
para servir de garoto propaganda. Relação comercial, Nonato, tem que ser tratado pelos empresários. A partir do momento que existe ali algum entrave que pode ser resolvido a partir desse diálogo, o governo vai atuar para facilitar um mercado todo brasileiro para que ele possa atuar no novo mercado, mas não fazer do jeito que está sendo feito, atuando para favorecer uma única empresa. O México é parte do problema, assim como o Brasil. Não se pode ignorar o fato de que o México tem um problema gravíssimo de segurança pública, como também não se pode ignorar o fato de que o Brasil é um grande exportador de cocaína para os Estados Unidos. Então, agora, vamos abraçar aqueles que têm problema para ficar chorando juntos? Isso não faz nenhum sentido. Os grandes mercados para os produtos brasileiros, aqueles produtos que são produzidos para quem está aí, atuando, correndo risco, trabalhando, esses têm que ser trabalhados de uma forma completamente diferente. Mas este governo mistura as coisas para atender à sua própria conveniência. Ô Mota, o governo tem investido, em duas frentes, negociar diretamente com os Estados Unidos e também com essa tentativa de ampliar novos mercados em países como o México, por exemplo, que buscam também alternativas semelhantes. Essa ida ao México pode ser produtiva? Eu acho 100% improvável. A gente ouve falar desse tal de multilateralismo. Isso é um termo que não tem significado nenhum. É uma bobagem inventada para justificar uma política externa marcada pela insensatez. Eu acho muito improvável que o atual governo consiga ampliar relações comerciais, porque quem faz isso é a iniciativa privada. Mas o governo e o Estado brasileiro podem, sim, ajudar a acabar com as sanções americanas. Basta mudar o rumo de suas ações e recuar naqueles pontos que Donald Trump já mencionou diversas vezes como sendo os motivos das sanções. Perseguição a Jair Bolsonaro, medidas contra a liberdade de expressão através de ordens de censura e ataques a adversários políticos. Foi o Estado brasileiro que se colocou em rota de colisão com o governo americano. E o que o governo e o Estado brasileiro estão fazendo? Ao invés de repensar as suas ações e talvez recuar, eles estão dobrando a aposta. Eles estão dobrando a perseguição a Jair Bolsonaro e a sua família. Eles insistem em aprovar no Congresso um projeto de censura. É curioso achar que, mandando 2 ou 3 pessoas para o México, eles vão resolver alguma coisa.